Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescendente que o Espírito de Deus hábil está me expressando em minha fala, nesta tarde de segunda-feira, aqui no meu canal do Facebook. Estou aqui mais uma vez, nesta tarde, para magnificar a majestade gritante, verdadeira e santa e poderosa de estar fazendo mais uma live aqui no meu canal do Facebook. Também quero deixar as minhas considerações aos ouvintes, ovelhas, pessoas, cooperadores, todos que têm por caridade divina me apoiado aí nas lives do meu canal do Facebook. Toda segunda-feira, a partir das 3 horas, que é às 15 horas da tarde. Que Deus abençoe a todos de forma precisa a vossa vida em Cristo Jesus. Eu já quero começar a minha live falando sobre Moshe, que no caso é Moisés. Só muda a colocação do nome, mas é Moisés. A live de Moisés, que hoje eu vou estar falando sobre o significado da ação de Deus. 2 pontos. Então, já quero começar aqui a minha live, descendo aqui para que nós podemos entender a respeito desse assunto. Demonstração de sabedoria de Deus. 2 pontos. A escolha de Arão, a peça das limitações de Moisés, mostra a sabedoria de Deus em escolhas aos seus instrumentos em como ele opera com aqueles que o buscam. Ponto. Unidade e trabalho em equipe, 2 pontos. A colaboração entre Moisés e Arão enfatiza a importância da unidade e do trabalho em equipe para alcançar um objetivo comum, especificamente quando se trata de servir a Deus. Ponto. Aí descendo. Confiança na provisão divina, 2 pontos. Deus, ao provar a Deus a prover um porta-voz para Moisés, demonstra que ele cuida das necessidades de seus servos e que sempre oferece a ajuda necessária para cumprir a sua vontade. Ponto. A outra parte do relacionamento de Moisés e Arão era que Moisés agia como Deus para ele. Ponto. Ou seja, Moisés falaria a palavra de Deus a Arão, em vez de Deus falar diretamente a Arão. Ponto. Isso confirmou o plano de Deus para que Moisés fosse intermediário entre ele e Arão. Ponto. As pessoas também perguntam por que Arão falava por Moisés, ponto de exclamação. Aí vamos descer. Arão falava por Moisés devido a uma dificuldade de expressão que Moisés tinha. Ponto. Deus designou Arão como porta-voz de Moisés, especialmente para se comunicar com Faraó e o povo de Israel, durante o êxodo do Egito. Ponto. Explicação, 2 pontos. Aí descendo. Problemas de fala de Moisés, 2 pontos. Moisés, embora tivesse uma relação próxima com Deus e liderança ao povo, tinha dificuldade em se expressar, que no caso ele tinha dificuldade de se expressar fluentemente. Ponto. Designação de Arão, 2 pontos. Deus, ao escolher Moisés para liderar o povo, também designou Arão, seu irmão mais velho,
como seu porta-voz, ponto. Função de Arão, dois pontos. Arão atuava como a boca, ponto de exclamação, e outro ponto de exclamação, de Moisés, vírgula, de Moisés, vírgula, aí descendo, comunicando as palavras de Deus e as inscrições de Moisés a Faraó e os israelitas, ponto. Êxodo, dois pontos. Esta parceria foi curiosa durante o êxodo, aonde Arão desempenhou um papel fundamental na liderança do povo do Egito. Ponto. O papel de Arão como sumo sacerdote, dois pontos. Além de porta-voz, Arão também foi estabelecido como o primeiro sumo sacerdote de Israel, liderando de Israel, que no caso liderando os rituais religiosos, ponto, porque Arão foi excluído por Deus, ponto de exclamação. Apenas de cometeu erros, Arão tinha o coração voltado para o Criador, ponto. Por isso, foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote de Deus, uma função de extrema importância que envolveu grandes responsabilidades, ponto. Enquanto Moisés, que é Moshe, era, por vez, inteligente e duro, a Arão era pacificador, e reconhecendo um casal que havia se separado, por exemplo. Qual é a diferença entre Moisés e Arão? Ponto de exclamação. Daqui a pouco eu vou entrar nesta parte para que nós podemos entender. Deixa eu explicar essas duas partes aqui para que nós podemos entender esta colocativa verbal e adicional deste texto. A parte que eu li para a tua vida, ela fala de Moisés. E ela cita a respeito que Moisés, ele foi um grande hebreu na mão de Deus, onde Deus levantou Moisés para exercer algumas funções dentro do seu chamado. A história de Moisés começa no livro de Êxodo. A partir do livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, diantemente, acontece ali a história colocativa, verbal e adicional a respeito de Moisés. Então, Moisés, ele, porventura, tem em si próprio um chamado de Deus pacificamente dado para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da vida de Moisés. E nesta passagem que eu li, aqui fala a respeito da dificuldade que Moisés tinha de falar. Então Deus, ele coloca um porta-voz para falar por Moisés, porque Moisés tinha dificuldade no seu dialeto e na forma de expressão colocativa verbal da sua fala. Moisés não falava direito. Moisés não se expressava direito. Moisés não tinha fala correta, Moisés, ele gaguejava muito para poder citar qualquer tipo de palavra em si próprio, ou para as pessoas que ele ia se expressar nas suas colocações das suas palavras. Então Deus levantou Moisés, e também levantou seu irmão junto de Moisés, que se chama Arão. Arão, ele foi um porta-voz de Deus. E Moisés, ele foi o pastor de ovelhas. O pastor é aquele que lidera. A vara que Moisés tinha na mão, ela tem um símbolo colocativo verbal. E que símbolo é esse? É o símbolo, porventura, do pastorado. Ali é o símbolo colocativo de um pastor. Quando um pastor está simplesmente ali com um cajado na mão, representa liderança pastoral. É uma liderança que vai liderar, as pessoas, porque ovelhas são um símbolo, As pessoas é como ovelha, porque ovelha obedece o seu pastor. Então Moisés, ele foi levantado para tirar o povo da mão de Ramsés II, para colocar o povo, na terra que mana leite e mel, e para também manifestar em Deus uma manifestação diferenciada. Então Moisés, ele foi
um homem que Deus chamou pacificamente para uma obra diferente, que era resgatar o povo da mão de Ramsés, tirar o povo do sofrimento que Ramsés causava para o povo hebreu, israelita, israelense, né? E simplesmente Deus queria se manifestar de forma cordial e de forma precisa e de forma poderosa. Eu te peço, então Moisés ele pediu, né? Ele aceitou, na verdade, não pediu, ele aceitou o chamado de Deus ali na sarça ardente, quando Deus se manifestou através de Moshe, né? E Deus se manifesta na sarça, fala com Moshe, que é Moisés, e chama ele para a obra, para pastorear, tirar o povo do sofrimento que o povo havia ali simplesmente adquirido ao longo dos anos. Então, com isso, Deus dá poder e dá autoridade para Moisés, para que os sinais maravilhosos e poderosos de Deus possam estar através de Moisés. E como é que Deus faz isso? Deus ele usa a vara de Moisés, que é o cajado, como a representação do seu poder. E Deus também põe uma pessoa do lado de Moisés, que é Arão, que é o seu irmão, porque Moisés é o irmão mais novo. Entre Arão e Miriam, Moisés é o mais novo, né? Então, porventura, Deus põe simplesmente Arão, porque o próprio Deus dá testemunho de Arão falando a respeito. Tu não tem um irmão chamado Arão? Ele é bom com as palavras, quer dizer, ele é bom e tem um dialeto perfeito nas palavras. Ele é bom, ele sabe o que está falando, ele sabe a expressão colocativa verbal do que sai da sua boca. Ele sabe o que fala, ele sabe falar, ele sabe citar, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele tem a forma de fala, ele sabe, né, se expressar de forma original, né, sobre, porventura, cada situação. Então, Deus pega Arão e faz Arão ser porta-voz de Moisés, como segundo, né, como uma pessoa que está ali, companheira exemplar de Moisés. E Arão também teve funções, como sacerdote, como levita, da casa de Levi, que Deus levantou, né, para, porventura, obter o sacerdotal. E o sacerdotal manifestado de Deus é uma manifestação colocativa verbal adicional do texto, onde Deus dá para Arão uma manifestação diferenciada, aonde Arão vê a conduta manifestadora de Deus nas tribos, porventura, porque não é 12, é 13 tribos, porque a tribo de Levi não aparece, né? Somente 12 tribos, que é o filho de Jacó, que é colocativo ao livro de Gênesis. Então, para que nós podemos entender esta parte colocativa que Deus chama Arão para exercer, né, o campo de levita e o campo sacerdotal, e a casa e os filhos de Arão, então Deus ele levanta Arão e faz, porventura, né, florescer, né, a vara que está, né, porventura, colocada no dia anterior, né? Então, a manifestação se manifesta ali porque Deus queria mostrar. Então, a tribo de Levi é a tribo de Arão. Por quê? Porque a tribo de Arão, Deus levantou Arão para ser sacerdote. Então, Arão ele foi um homem que esteve lá de Moisés, que falaste por Moisés, e os sinais manifestador de Deus sobre Moisés se manifestar por duas colocativas verbais. Primeira colocativa verbais que se manifestava, Deus queria usar Moisés para os sinais e para libertar o povo, como a voz de Deus no Monte Sinai, como as 10 pragas do Egito, como os sinais manifestador colocativo verbal sobre a vara de Moisés. Então, os sinais manifestador, como a cobra joga a vara no chão e viraste uma serpente, pegue no rabo da cobra, né, que é no caso na cauda, né, na cauda da cobra, pega, né, na cauda da cobra para que possa simplesmente se tornar uma vara de volta. Então, começou a acontecer algo diferenciado ali na vida, né, de Moisés quando Deus chamou ele. Só que Moisés ele coloca algumas desculpas a respeito de ser gago, que não se dá muito nas palavras, que não consegue falar direito, que não tem uma indicação propriamente na sua fala, é homem incorreto em fala, gagueja muito, não sabe se expressar de forma colocativa verbal. Então Moisés ele começa a botar desculpas a respeito de Deus,
para o chamado de Deus, quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente. Só que Deus, quando ele chama, Deus não perguntou os defeitos de Moisés, se Moisés fala correto, se Moisés fala incorreto, se Moisés tem dialeto perfeito, se Moisés não tem dialeto perfeito, se Moisés sabe falar, se Moisés não sabe falar, se Moisés tem de Deus. Deus não perguntou nada disso. Deus queria usar ele para libertar o povo hebreu, né, porventura da sua escravidão. Porque Deus viu o clamor do povo hebreu e viu o povo hebreu clamando. Clamou o povo hebreu. Né? Clamou o Senhor, o povo hebreu. Então Deus queria mandar um libertador. E através através da vara que é o cajado, os sinais de Deus se manifestariam através de Moisés. Mas Deus sabia que tudo que Deus ia fazer, mesmo assim, Ramsés II ia endurecer o seu coração a respeito, né, para libertar e deixar o povo ir, que é o povo do seu povo hebreu, o povo israelita, o povo israelense. Né? Então, com isso, propriamente, nós podemos entender o porquê que Deus levanta Arão e Moisés. Né? Porque Arão fala por Moisés e Moisés faz os sinais, manifestador e pastoreia. Porque Moisés era o pastor ali primeiro. Né? Era como pastor presidente. E a segunda colocativa exemplar, colocação ali, né, na ausência de Moisés, quando Moisés sai, na ausência de Moisés, quem está ali? Quem está ali? Arão. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos, quem é que estava embaixo cuidando do povo, como eu fiz a minha live segunda-feira retrasada? Arão. Arão. Aí Arão cai na pilha do povo e constrói um bezerro de ouro e o povo começa a cair numa idolatria tremenda, cita a Bíblia. Tremenda. Aí eles pedem os brincos das orelhas, né? Pede os brincos das mulheres, né? Das crianças, pede os brincos e derrete no fogo para fazer o bezerro de ouro, né? E começa a exaltar um bezerro, dizendo que o bezerro de ouro tirou o povo do Egito e trouxe eles, né, depois da margem do mar, que foi para o deserto. Isso é mentira. Isso é uma falácia mentirosa. É algo que não procede e algo que não tem por manifestação colocativa. Então, nós podemos entender que o povo se vira. E Arão está ali ajudando o povo. Né? Arão erra. Né? Então, mas mesmo com quedas, erros e falhas, Arão teve acertos diante de Deus e diante de Moisés, aonde Deus botou ele para estar junto com Moisés. Então, dentro desta palavra que eu quero trazer para a nossa vida, né, Moisés, ele aqui, ele detalha, ele com detalhe, né, detalha, né, a respeito do seu irmão como um mais velho, como seu porta-voz, porque Arão era mais velho que Moisés. Arão era mais velho que Moisés. Então ele declara Arão como seu porta-voz, né, para falar. Arão atuava como boca de Moisés. Por que atuava como boca? Porque Moisés era gago. Moisés ele tinha dificuldade, ele não se dava bem com as palavras. Você pode ver que quando Deus fala com ele na sarça ardente, ele põe desculpas. Ele põe desculpas a respeito da sua fala. Ele põe desculpas. Ele põe desculpas. Eu não sou um homem eloquente. Eu não falo direito. Eu não tenho expressão colocativas. Eu não sei me expressar, eu não sei. Eu gaguejo, eu tenho dificuldade na minha fala. Né? Então ele começa a botar desculpas para não aceitar aquele chamado ali na sarça ardente que Deus chama ele. Que o anjo bota fogo na sarça e a voz do Criador sai pela sarça. Que ali também é teofania, fania, Deusfania.
Deus manifestado no anjo, né? Teofania. Deusfania. Então, ali é a manifestação. Então, ele fala com ele. Só que Deus fala com Moisés o quê? De seguinte fala e de seguinte forma e de seguinte, né, dialeto. Quem criou a boca do homem? Quem criaste a boca do homem? Quem foi? Quem criou? Quem fez a boca do homem? Por acaso, quem traz a visão o cego? Quem faz o surdo ouvir? E quem faz o mudo falar? O surdo, na sua audição, volta a ouvir, e o mudo, na sua forma de expressão, volta a falar. Quem é que faz? Não sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Vai agora mesmo e cumpra a vontade do seu Deus. Deus, ele chama Moisés para um chamado diferente, para uma colocativa verbal diferente, para que a pessoa possa ter, né, algo diferenciado da parte do Senhor. Né? Então, Moisés era, por vez, intercedido duro. Então, você pode ver que Moisés era um pouco duro. Então, Arão era pacificador, vírgula, reconhecendo um casal que havia se separado, vírgula. Por exemplo, ponto. Então, Moisés estava ali, né? O papel, né? Coisa como é fundamental na libertação do povo do Egito, estava na mão de Moisés. Porque Deus botou o papel na mão de Moisés para Moisés liderar aquele povo. Então, quando Deus ele coloca uma responsabilidade na sua mão, é porque você não é mais ignorante. Quando você é ignorante sobre o chamado e a vontade de Deus, Deus não te enche de responsabilidade, não te cobre de responsabilidade, porque você ainda é ignorante. Mas quando o véu da ignorância cai e os olhos se abrem, Deus ele manifesta em você responsabilidade. Ele te incumbe de responsabilidade, porque ele sabe que você não é mais ignorante a respeito da palavra dele, a respeito da vontade dele e a respeito do querer dele. Então, Moisés ali, ele foi um libertador que Deus usou para trazer libertação ao povo israelita e trazer a chamada lideração, que é coisa como liderar o povo até a terra que mana leite e mel. Mas tem alguns parênteses, porque Deus ele cuidou do povo. Deus ele arranca o povo do Egito, da mão de Ramsés, abre o Mar Vermelho, faz o povo passar entre duas paredes, direita e esquerda de água, e aquele mar imenso aberto e o povo passando, mas o povo, né, acho que não ficou muito feliz, porque por Deus ter feito tantos milagres com o povo, nuvem para cobrir o povo de tarde, para o povo não torrar e não morrer no sol, né? Para que possa cobrir o sol, uma coluna de fogo de noite, para que possa cobrir o povo de noite, para o povo não morrer, né, de pandemia e até mesmo no frio, né, para poder aquecer e guardar o povo. As roupas não se acabavam, os sapatos não terminavam, quer dizer, não se gastavam, não se acabavam. Deus cuidando da necessidade pessoal do povo. Tudo isso, Deus mostrando o amor, o carinho, o zelo e o cuidado que Deus tem com o povo quando ele escolhe, ele chama. Então, Arão ali, ele foi um porta-voz. Ele foi boca de Moisés só por esse motivo. Pelo motivo de Moisés não saber, né, se expressar na fala corretamente. Porque Moisés não tinha expressão colocativa verbal. Moisés não sabia simplesmente falar. Ele não se dava com as palavras. Então Deus precisou levantar Arão para que possa ser. Por que Deus levanta Arão? Porque Arão e Moisés eles tinham que ir diante de Ramsés. E Moisés tinha que falar para Ramsés II, que era Faraó, na sua, conhecido como dinastia, né, de Faraó, ele tinha que falar para Ramsés
que o Deus dos hebreus apareceu para ele, que é o Deus do povo hebreu, do povo israelita, do povo israelense e do povo de Israel. Apareceu para mim. E ele mandou eu vir aqui te avisar para você libertar meu povo. Ele mandou. Faraó, que Deus, Moisés, que Deus te mandou vir aqui. Porque Faraó não acreditava num Deus que não pudesse ver. Porque até então, Ramsés II, ele vivia debaixo de uma idolatria. Ele adorava deuses mitológicos no Egito, né, no grande Egito antigo. Né? Entre as pirâmides do Egito, entre as estátuas dos deuses mitológicos, né, que ele cultuava e dava oferenda. O deus Fá, que é o deus do sol, o deus Anubis, a deusa Gata, né? Então, várias deusas e vários deuses. Então, Deus sabia que Moisés não tinha aquela fala, porque ele mesmo falou na sarça ardente para Deus. Então, Deus disse que você tem um irmão. Então, esse irmão vai diante de ti. Aí, Deus enviou os dois. Moisés, né? Os sinais seguiam Moisés, e Moisés se manifestava nos sinais divinos, que Deus se manifestava através da vara, porque aquela vara ali era um símbolo da autoridade dos sinais de Deus. Não é para a pessoa imitar hoje, pegar um pedaço de pau, mandar fazer um pau, na forma, porventura, de quê? De vara, e dizer que é Moisés, e dizer que Deus constitui. Não, isso não existe. Ali para nós hoje, aquilo ali para nós hoje, ficou como símbolo, como uma colocativa de simbolismo simbólico, para que nós podemos entender o que aconteceu no Antigo Testamento, as maravilhas que Deus fez através de Moisés. As manifestações, os sinais, a glória manifestadora do poder de Deus através de Moshe, que é Moisés. Então, Deus ele deu autoridade, poder e também deu responsabilidade, incumbiu Moisés de uma responsabilidade. Então, essa que é a diferença. Né? Então, Arão ali foi sacerdote, também levita, que Deus manifestou na vida dele, o sacerdotal, né, que é da tribo de Levi, uma manifestação manifestadora para a graça, né, para a graça e para a glória do Deus de Israel. Então, essa manifestação do Espírito, ela se manifesta no livro de Êxodo, porque Êxodo ele narra a história todinha, né, de Moisés, do seu nascimento, da sua vida, e ele narra essa história como uma história verdadeira, né, para que nós podemos entender, né? Olha só, além de porta-voz, Arão também foi estabelecido como o primeiro sumo sacerdote de Israel, vírgula, né, liderando os rituais religiosos. Então, como eu te falei, ponto no final. Arão, ele foi sacerdote. Ele não só porta-voz de Moisés, mas também foi o primeiro sacerdote de Israel foi Arão. Arão foi o primeiro sacerdote que Deus levantou para ser sacerdote e estar sacerdote para cuidar, né, das coisas do templo, né, da liderança, os rituais. Então ele cuidava ali dos rituais, do templo, que na verdade não era um templo levantado, era o tabernáculo, né? E ele estava ali cuidando do tabernaculoso, que era tabernáculo. É o tabernáculo que ele cuidava. Ele cuidava, né, da expiação, ele cuidava, né, do candelabro, da arca da aliança, ele cuida, tudo isso tinha no tabernáculo. Né? Era uma manifestação de Deus, onde Deus se manifestava. Né? Tinha arca, tinha o candelabro, né? Tinha tudo ali preparado ali, de Deus falasse com o povo, um incenso, para que Deus possa manifestar sua glória, né? Porque a arca é uma representação
da glória divina de Deus, algo manifestador da glória do Senhor. Então, Arão ele foi o primeiro sacerdote levantado por Deus e também, né, porventura, liderado os rituais. Ele liderava os rituais religiosos do templo, né, os cultos, né, a adoração para o Deus vivo, né, a magnificação para o Deus de Israel, né, a ordem de glorificação para o Deus vivo, os levitas, a ordem dos levitas para exaltar o Senhor. Então, ele liderava, ele cuidava do culto religioso, ele cuidava, né, porventura, do tabernáculo, né, que é onde adorava o Senhor. Então, Arão ele foi escolhido, porque Deus foi escolhido por Deus. Arão foi escolhido por Deus para aquela função, né, apenas de comentar erros. Ele cometeu erros, mas tinha um coração voltado para o Criador, porque Deus olha para o coração do homem, a intenção do coração que Deus olha. Pode até cometer erros, né? Pode até ser falho, mas se pedir perdão, Deus perdoa e entra com a purificação e a manifestação. Ponto. Por isso, viu, foi escolhido como primeiro sumo sacerdote de Israel, viu? Uma função de extrema importância que envolve grandes responsabilidades. Ponto. Para que você possa entender. Então, grandes responsabilidades, né? Para que possa entender esta fala, né, coletivamente, para que nós podemos entender o que está escrito. Né? Então, eu quero deixar para você algo aqui também. A live começou no meu canal do Facebook. Então, para que você possa entender esta fala, né, colocativa e verbal e adicional, para que você possa entender. Bem? Então, por isso que Deus escolheu Arão. Né? De todos os erros, de todas as falhas, de tudo aquilo que Arão fez de errado, mas Deus conhece o coração, né? Por volta para o Criador. Ponto. Por isso, foi escolhido como primeiro sumo sacerdote de Israel, uma função de extrema importância que envolve grandes responsabilidades. Ele foi porta-voz, que é uma grande responsabilidade. Ele cuidava do culto religioso, ele cuidava, e dos rituais religiosos, ele cuidava. Ele estava cuidando. Ele estava ali, todo momento. Cuidando, zelando, protegendo. Então, ele estava ali. Então, de erros e quedas, ele estava ali. Ele estava ali. Então, Deus amava ele e escolheu ele para esta obra. Enquanto Moisés era, por vez, intransigente e duro, Arão era pacificador. Então, a manifestação de Deus se manifesta. Arão cometeu erro, como induzia os povos simplesmente a duas colocativas: a criar o bezerro de ouro e adorar. Ele induz as pessoas. Ele tenta até justificar o erro, mas ele errou. Mas não é porque ele errou que Deus deixou de amá-lo e escolheu ele. Teve erros. Né? Mas foi o sacerdote escolhido por Deus. O primeiro em Israel foi Arão. Que no caso, Arão. Pacificamente falando. Então, esta parte aqui, ele foi porta-voz, levita e sacerdote do Senhor. Escolhido pelo Deus vivo. Então, é isso que eu quero deixar para você nessa porventura tarde de segunda-feira. E descendo mais um pouco aqui, vamos entender mais um pouquinho. Qual é a diferença entre Moisés e Arão? Ponto de exclamação.
Moisés, vírgula, Moisés, vírgula, na Bíblia, vírgula, afirma ter dificuldade em falar, vírgula, sendo descrito como, ponto de exclamação, pesado de língua, ponto de exclamação, ou, outro ponto de exclamação, de boca, outro ponto de exclamação, ponto. Essa dificuldade não é não é explicitamente definida como gagui, não é definido como gagueira ou outro problema de fala, vírgula, mas sim como uma incapacidade de se expressar de forma clara e persuasiva, ponto. A origem do nome Moisés, que é Moshe, é egípcia, vírgula, significando filho de, é poder ter sido associado a um nome hebraico, mais tarde, ponto. Então tá aí para você ver, né? Por que Moisés tinha dificuldade na fala? Outro ponto de exclamação. Interpretação textual, dois pontos. O texto bíblico sugere que Moisés se via como alguém com dificuldade de se expressar, adquiridamente, vírgula, não necessariamente como um problema físico, ponto. Desculpas para não liderar, como eu falei aqui na live. Desculpas, quer dizer, todo esse problema de Moisés aqui, né? Porque todo o problema de Moisés da boca, da fala, né? Que no caso não era a gaguice em si, mas era a forma de expressão colocativa verbal que ele tinha, de demorar a se expressar, não tinha uma fala correta, não tinha uma fala, aventura, né, tradutória certa para poder se expressar. E o nome de Moisés é egípcio, que significa filho de, e de poder ter sido associado a um nome hebraico. Mais tarde, ponto. Uns têm como Moisés, outros falam como Moshe. Não é a mesma coisa. Moshe e Moisés é a mesma coisa. Só muda a forma de expressão colocativa verbal. Então, por que Moisés tinha dificuldade em fala? Ponto de interrogação. Interpretação textual, dois pontos. O texto bíblico sugere Moisés se via como alguém com dificuldade de se expressar adequadamente, não necessariamente como problema físico. Então você pode ver que ele tinha problemas na sua indicação. Ele não sabia, ele não conseguia se expressar. Aí descendo abaixo. Desculpas para não liderar, como eu falei para você no início da live. A desculpa que muitos colocam. Ah, Senhor, eu tenho esse defeito. Ah, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Ah, Senhor, eu não sou um homem inteligente. Ah, Senhor, eu não sou um homem capacitado. Ah, Senhor, eu não sou um homem que as pessoas vão escutar e ouvir. Deus não perguntou isso. Deus te escolheu, então faça o que ele mandou. Né? Então, se ele escolheu, fazer o quê? É ele. Então, Deus não queria saber da dificuldade de Moisés. Deus já sabia que ele tinha dificuldade na fala. Deus sabia que ele era incorrente, né? Ele não tinha correção da fala correta, de expressão colocativa, da sua expressão entre falas e palavras. Deus sabia, mas Deus não olhou para os defeitos. Deus olhou para as qualidades. Deus viu em Moisés que era ele, e naquele momento que Deus queria levantar para enviar a Ramsés para falar. Só que Deus não ia enviar Moisés sozinho. Deus ia enviar juntamente com seu irmão Arão, porque Arão seria seu porta-voz, levantado por Deus, para falar por Moisés. Aí descendo aqui. Desculpa para não liderar, dois pontos. A dificuldade de falar foi uma das desculpas que Moisés usou para não liderar a libertação dos israelitas, mostrando de confiança e
de confiança e intimidação diante do desafio, ponto. Desafio. Então você pode ver que a dificuldade que Moisés tinha de fala, ele botou como desculpa. Eu vou ler de novo para você ver se você entende. Desculpas para liderar. Ó, quantas pessoas não põem desculpa para poder liderar. Veja bem, isso acontece dentro das igrejas e dentro dos ministérios. Bota para cantar um hino. A pessoa bota desculpa para louvar o nome do Senhor. Ah, eu não vou cantar, eu não vou louvar porque eu não consigo. Eu não, né? Eu tenho dificuldade. Eu, porventura, não dou conta, né? Não dá para mim, não dá para mim, né? Bota desculpa, eu não sei louvar, minha voz é feia, eu não sei magnificar Deus em louvor. Ah, eu estou cansada, hoje não. Põe desculpas, Deus não perguntou. Existe algo que eu quero citar aqui na minha live que chama preparação. Deus escolhe, Deus prepara. Deus escolhe uma pessoa, mas ele leva a pessoa para ser preparado. E como é que Deus prepara a pessoa? Através de outra pessoa que vai liderar essa pessoa. Porque antes de Deus te escolher, ele te escolheu sim. Mas você vai ser preparado para fazer funções ministeriais, que chama oportunidade de louvar, exaltar, magnificar, honrar o nome do Senhor. Moisés botou dificuldade na sua fala como uma dificuldade na sua liderança. E quantos não põem dificuldade para dirigir um culto, para louvar um hino? E Deus não fica feliz com isso, porque a pessoa fica botando dificuldade e nunca faz. A dificuldade por dificuldade, sempre vai ter dificuldade. A dificuldade está aí. Deus não olha para defeitos e nem, porventura, Deus não olha para defeitos e nem dificuldade. Ele não olhou se Moisés era gago. Ele sabia dos defeitos, dos erros, das coisas que Moisés fazia. Da forma de dialeto verbal. E hoje não acontece nas igrejas as mesmas coisas? As pessoas que põem dificuldade na liderança para liderar, dificuldade para fazer, né? Tudo é motivo de não querer e tudo é motivo de parar, de desistir, né? Engraçado que as pessoas não desistem das trevas, mas da luz as pessoas desistem, né? Então, simplesmente existe dificuldades, tem, mas isso é normal, porque a dificuldade ela faz parte do chamado. Ela faz parte, ela está associada, assim como a luta e a prova. Então Moisés queria botar em Deus ali naquele momento a dificuldade. Se eu sou gago, olha para mim, quem sou eu para falar com o faraó, Deus? É isso que ele quis dizer para Deus descendente. Senhor, pense bem, um homem como eu, vou falar com um homem, Ramsés II, da tira do Egito, né, da autoridade superior do Egito, faraó Ramsés, aonde um homem que lidera o Egito antigo, eu, Senhor, vou falar com este homem o quê? Este homem não vai nem me ouvir. Aí depois ele pula para o povo de Israel, que é o povo hebreu. Olha o que ele fala para o povo hebreu. E se eles perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para este povo? Está nas Escrituras. Aí Deus fala para ele assim, tu vai dizer que eu sou te enviou. Através desses sinais, através da vara que eu te dei, tu vai fazer sinais manifestador e sinais, porventura, manifestador das minhas mãos os sinais magníficos de poder e grande glória. Tu irá fazer, porque te dou poder e te dou poder para que os sinais possam ser feitos atrás de ti, da vara que tu tem na mão. E eles vão acreditar que eu te enviei. Para Moisés não botar muita dificuldade, Deus pega o irmão dele, Deus fala, tu tem um irmão, que ele é bom nas palavras, quer dizer, ele sabe falar,
ele tem dialeto perfeito, ele sabe se expressar, ele é bom com a forma de expressão das palavras que saem da sua boca. Ele é bom. Chame ele e vai com ele, porque ele vai falar por ti, ele vai ser teu porta-voz. E tu serás o pastor deste povo, que os meus sinais se manifestariam por ti. Então, acabou. Ali acabou a desculpa de não querer mais fazer aquilo que Deus ordenou. Então, a Bíblia é bem clara a respeito. Aí, descendo mais aqui, para você ver. A dificuldade de fala foi uma das desculpas, como muitos colocam desculpa, para não querer fazer a obra de Deus. Foi dificuldade, foi tudo. E aí, isso aí já não é bom, viu? Porque tem que fazer com vontade, é com ânimo. É fazer desânimo, é triste, né? Com desânimo, né? Fazer por fazer, né? Não é bom. Tem que fazer com ânimo, né? Botando dificuldade. Eu não conto conta, eu não consigo, né? Tu tem que entender que se você quer louvar, o que faz o louvor ser aperfeiçoado é ensaio, é dedicação. Tu tem que se dedicar. Ensaia, 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 ensaia e canta no culto. Se tu ensaiar, tu pega a letra. É um ensaio. Chama dedicação. Dedicação. Em tudo é dedicação. É dedicação. Na Bíblia, na palavra, nos estudos. É dedicação. Se você se dedica, tu vai longe. Então, Moisés tem que botar dificuldade, como eu disse para você aqui, que Moisés usou para não liderar. Olha a dificuldade aí, ó. A libertação dos israelitas, vírgula, mostrando falta de confiança e intimidação diante do desafio. Olha só, Deus coloca na tua mão desafio, né? Mostrando falta de confiança no desafio e intimidação diante do desafio. Deus confiou na tua mão o desafio ali, ó. Né? Isso é teu desafio. Ó, tu vai pastorear este povo. Deus te confiou, igual comigo, que sou pastor. Eu sou pastor de igreja, pastor presidente. Deus confiou na minha mão. Ele confiou. Ele botou na minha mão, está na minha mão. Aí, ele confiou na minha mão. E disse: está na tua mão a liderança deste povo, desta igreja. Te dei autoridade do meu nome. Olha só que é forte. Te dei poder. Olha. Te dei visão. Olha. Te dei visão de águia. Olha. Te dei visão de alcance. Olha. Sou contigo, estou aí. O que tu fala eu determino e assino para a minha glória, né? Para a glória do Deus vivo. Eu te dei. Agora imagine se eu colocar dificuldade. Hein? Se eu falar para Deus, não, Senhor, eu não vou dar conta de liderar esse povo, não. É melhor o Senhor levantar outra pessoa. Não, Senhor, bota, eu não dou conta. Não, não quero, não. O quê? Ó, vem. Essa não. Entendeu? Então, é simples. Porque Deus designou a Moisés essa chamada. É um chamado. E ele não pode fazer o que Deus manda desta forma que eu li para você. Falta de confiança. Você tem que confiar. Acreditar que o Senhor está contigo. Confia. E intimidação diante do desafio. O que é intimidação? É você se intimidar diante das lutas, dos problemas e da dificuldade. Moisés botou a gaguice na boca dele, que não sabe falar direito em forma de expressão colocativa verbal e adicional em suas palavras, como desculpa para não liderar. Mesma coisa se fosse eu, que sou pastor, presidente de igreja. Se eu botar dificuldade naquilo que Deus me confiou, já era Josué. Já era. Já era. Porque eu sei que ele é capaz. Eu sei. Eu sei que ele é capaz. Ele pode. Ele é o dono da vida. Como assim? Ele é o dono. Quem manda é ele. Quem dá vida é ele. Ninguém pode com ele. Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso.
Ué. É ele, né? Ele dá ordem, mas não recebe ordem. Ele é o Senhor. Não, né? Então, isso a única coisa que ele quer é que confie em mim. O resto aí é comigo. Deixa comigo que eu sei fazer. Então, Deus, ele sabe. Ele botou na mão de Moisés. Aí, quando Moisés fala isso, Deus responde: quem criou a boca do homem? Ó a resposta. Quem foi em Moisés, que é Moshe? Em Moisés, quem foi Moshe, que é Moisés, que criou a boca do homem? Quem foi? Senhor. Se não fui eu, o Deus vivo, o Deus Jeová, o Deus vivo, o Deus de Israel. Quem é Moisés que dá e que traz e que faz o mudo falar? Hein, Moisés? Quem é que faz o mudo que não tem fala voltar a falar? O Senhor. Quem é, Moisés, que faz o surdo voltar a ouvir? O Senhor. Então, cumpre o que eu estou te mandando. Que naquele momento Deus não perguntou da dificuldade, do empecilho. Se sabe falar, não sabe falar, se quer. Deus não perguntou nada disso. Ele escolheu. Ele chamou. Ele lançou um desafio. Agora, cumpre o desafio. Agora, se você colocar, como eu li, né, intimidação diante do desafio, o que é intimidação? É você botar problemas, é você se intimidar, ter medo e não ir e vencer o desafio. É você passar por cima, você está recuando. E aí recuar para Deus é covardia. E Deus não gosta de pessoas covardes, que recua. Botou a mão no arado, meu irmão, vai até o final agora. Botou a mão até o fim, até o arrebatamento, até o dia que eu levar. Não tem essa, não tem essa de, não, recuou, perdeu tudo. Se não perder até a vida. Porque se tiver um chamado e um propósito, ele tira mesmo. Ele tira e acabou. Ele é dele. Ele é o dono, ele manda, ele executa, ele faz o que ele quiser. O poder é dele, Deus é ele. Quem reina é ele. Quem tem domínio sobre os céus e a terra é ele. Nós é quem? Coitado de nós, se não fosse ele, por nome colocativo verbal e adicional, se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse o Espírito, coitado de nós, quem nós seria? Nada e ninguém. Tudo é ele, é por ele e para ele. São todas as coisas. Então, para você entender a gravidade que Moisés quis colocar ali, aí descendo para você poder entender. Então, vai correr do desafio? Igual Deus me deu uma responsabilidade, eu tenho um dever com o povo que Deus me deu. Eu tenho uma responsabilidade com a igreja que Deus me confiou, com o povo que Deus botou na minha mão. Qual é? Ensinar, falar a verdade, pregar. Se eu não fizer o que cabe a mim fazer, aí o Espírito Santo vem acima de mim. Ué, que é? Como é? Como é que é isso mesmo? Parou por quê? Eu, por acaso, mandei separar? Por acaso eu mandei tu largar? Eu não falei isso. Continua, vai, anda, vai, que o resto é comigo. Continua, vai fazendo. Então, é assim. A vontade do Senhor é assim. Aceitando ou não, concordando ou não, é assim, acabou. E não há ninguém que pode evitar isso. Né? Então, se ele deu, está dado. Se ele chamou, está chamado. Se ele escolheu, está escolhido, acabou. E quando ele escolhe alguém, não adianta, não existe esse negócio de segunda voz. É a voz que ele quer. Não vi mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, não tem mais vontade própria. Não tem mais vontade própria. Tu não vive porque você quer. Tu não faz o que você quer mais. Acabou. Não faz. Pode até querer, mas não faz. Né? Porque o querer é do homem. Né? O querer é do ser humano mesmo. Querer que você quer. Agora eu quero ver tu fazer. Né? Não faz. Por que não faz? Porque é ele que ordena. Aí descendo mais aqui para tu entender. Olha só como é que é forte. Né? Interpretação diversas. Ó, 2 pontos. Alguns interpretam a dificuldade como uma forma de gaguice, enquanto outros veem
como uma incapacidade de fala com autoridade ou convenção. Ponto. Contexto da narrativa, dois pontos. Aí vamos entender. A importância considerada, o contexto da convocação de Moisés para sua missão, vírgula, aonde ele demonstrou resistência. Eita, ó. E busca justificar sua relutância. Ponto. Ah, misericórdia. Ponto. Origem do nome de Moisés, dois pontos. Origem egípcia, dois pontos. O nome de Moisés é Moshe, porque o nome de Moisés é egípcio. É a mesma coisa. Só muda Moisés para Moshe. Egípcio é Moshe, vírgula, em hebraico. E no caso, em hebraico é Moshe, né? Em hebraico, Moshe. É de origem egípcia, vírgula. Significado filho, ponto de exclamação, de ponto. Associação com a história de nascimento, dois pontos. Então você pode ver que Moisés ele usa dificuldade. Olha só como é que é importante, irmão, tu escutar isso aqui. A importante consideração, contexto da convenção de Moisés para a sua missão. Olha, Deus designou a Moisés, que é Moshe, uma missão. Missão. Deus deu para uma missão. A tua missão é essa aí, ó. Liderar a igreja, pastorear meu povo, fazer o que eu estou te mandando, guiar este povo, tirar da mão de Ramsés. Hoje, faraó significa o diabo, que escraviza o povo. Qual é a missão dos pastores hoje? É peitar o inferno, é tirar a alma da mão de Satanás, meu irmão, é confrontar Satanás, é confrontar o inferno, é peitar o inferno, é tirar almas da mão do diabo e botar almas no reino dos céus. Claro, é ensinar o povo a Bíblia, a palavra. Por isso que uma igreja tem que ser comporta, levantada. Tem que ter evangelista, tem que ter corpo de diácono, tem que ter corpo de obreiro, para ter pessoas para ir, trazer vidas, e o pastor tirar os carrapichos, usando a palavra, ganhar almas, para que possa ter pedras diante do galardão no tribunal de Deus, para ser recompensado. É isso que as pessoas não entendem. Aí Moisés quis recuar do chamado, e o chamado não foi feito para ser recuado, ele foi feito para ser levantado e ir diantemente. Tem que ir, tem que fazer, não pode parar, tem que continuar. Porque se prostrar, parar, acabou, perde tudo, até perde tudo. Então tem que entender isso aí. Né? Moisés para a sua missão. Então a missão Deus confiou na mão de Moisés. Confiou. Vírgula. Aonde ele demonstrou resistência. Tem pessoas que mostram ou não mostram resistência no chamado? Claro que tem. O que é resistência? Não quero fazer, não vou fazer. Fica resistindo, não faz. Nunca dá lugar como é para dar. Nunca se entrega como se entrega. Está resistindo o Espírito Santo. É a resistência de querer recuar, de não querer botar a mão no arado, de não querer isso para si. Eu sei que é dificultoso. Eu sei que realmente tem hora que vai abalar, mas é assim. Mas o Senhor está aí para dar força. O Espírito Santo vem para renovar o homem, para deixar o homem de pé, para sustentar nas suas mãos a força que precisa. Então, é bem claro o texto, gente. É bem claro, está bem claro. Né? Deus confia isso na mão dele, né? Da missão. Aí veja bem, da missão, vírgula, aonde ele demonstrou resistência, queria resistir o chamado de Deus e a busca por justificação. Ele queria se justificar, estava resistindo, dizendo, não, Senhor, eu sou gago. Né? Tipo, a minha justificação é essa. Né? É essa. Né? É esse o meu problema, eu sou gago. Eu sou homem de palavras incorretas.
eu não sei falar direito, né? Eu tenho medo que as pessoas riem de mim, zombem de mim. E tem gente que não é assim? Tem pessoas que não é assim? Ah, eu não sei falar, então eu tenho medo das pessoas rirem de mim na minha oportunidade da igreja. Meu irmão, de ser besta, parar com essa besteira. Pega, faz. Quem fala por você é Deus. É só você ler. É só você se aprofundar. É só você ler e se aprofundar que você vai conseguir. Então, a forma de expressão colocativa verbal é adicional a respeito do texto. Então, a dificuldade que Moisés queria usar ali foi o defeito da sua fala. O defeito da fala de Moisés, né, é coisa como defeituoso. Ele queria botar a dificuldade, né, acima do chamado e da missão que Deus ortogou na mão de Moisés. Só que Deus não perguntou, ele coloca, né? Deus confia para ele uma missão, aonde ele demonstra, né? Ele vai demonstrar resistência naquilo que Deus deu para ele. Ele vai demonstrar resistência na chamada, na vocação da chamada, soube por quê? Porque era gago e pesado em língua, que é forma de dialeto formal, não sabe falar direito. Aí ele ficou com medo. Aí ele quis mostrar para Deus, Deus, eu não tenho capacidade para cumprir isso aí que o Senhor está dizendo. Está bem claro. Aí a busca da justificação. Ele buscou se justificar porque era gago. Ele botou a gaguice e a forma de não falar direito acima do chamado. É aí que está o problema. Ele botou a dificuldade, ele botou o problema. Só que Deus não perguntou. Que tipo de problema é Deus? Deus não perguntou, Deus chamou. Então executa. Se Deus escolheu, executa. Você vai se preparar biblicamente, vai para a escola dominical, vai para o curso de ensino, vai fazer um curso de teologia, vai meditar na palavra, na forma de leitura, para que a palavra venha ter condição de entrar em você, por manifestação da palavra. Tu vai aprender para crescer, para desenvolver e ter isso na tua vida para que você possa desenvolver o teu chamado. É uma vocação de chamado. Voluntariamente, vinculadamente para aquilo que Deus tem na tua vida. Então, Moisés quis botar a fala errônea em cima daquilo que Deus tinha o chamado. E isso acontece hoje. Muitos colocam dificuldades para fazer para Deus, para poder obter para Deus, para poder ir fazer para o Senhor, para poder ir lá e poder, porventura, botar a mão na arada e fazer. Acha dificultoso, acha que não é preparado, acha que não é capacitado, acha que não dá conta, acha que não aguenta, acha que é muito peso. Ah, para mim não dá, para mim é muita dificuldade. Porque olhou para o problema, prostou. Você olhou, você prostra. Se você olhar para a dificuldade, olhar para o problema, você prostra. Por isso ele diz, olhai para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olhe para o caminho que sou eu, a verdade sou eu e a vida sou eu. Se olhar para ele, não prostra, porque olhar está nele, firmado nele, está associado a ele. Então, muitos não entendem por causa disso aí. Então, igual Moshe, ele não entendeu aquilo que Deus queria na vida dele, naquele momento. E ele achando que botando dificuldade, falando sobre isso, aí Deus responde para ele, quem foi que criou a boca do homem? É Moisés. Foi o Senhor. Quem é que faz o mudo ouvir? Hein? Moisés. É o Senhor. Quem faz o surdo? Quem faz o mudo da boca falar? Quem faz o surdo ouvir? Quem é que dá a voz de volta? Quem é que faz de volta? Quem é? Hein? Fale aí, eu quero saber quem é. É o Senhor. Então pronto. Vai e cumpra o que eu estou mandando tu fazer. Vai lá, vai. É ele. Efetua o milagre e acabou. Quem é mudo não é mudo mais. Quem é cego não é cego mais. É ele que faz. Né? O homem é só instrumento. Possivelmente um instrumento que Deus levanta, escolhe na terra e capacita para poder enviar. Então, neste momento aí,
começou, se você pegar o livro de Êxodo, capítulo 3, vai ver o chamado de Moisés sendo executado ali, através da sarça ardente, né? Que pegou fogo, mas o fogo não consome. Ali Deus executa, né, o chamado, que é a forma de Deus escolher e levantar. Aí se você partir para Êxodo, capítulo 4, descendo, tu já vai ver Deus falando com Moisés e dando para Moisés poder. Poder, que é conhecido para nós como sinais. Sinais de prodígios e maravilhas. Né? Aí descendo, justificar a sua relutância. Ele queria justificar e relutou para aceitar o chamado. E muita gente não faz isso? É aí o problema. É aí o problema. É aí o problema. Então, o problema está aí. A relutância das pessoas. Eles relutam naquilo que Deus tem e preferem viver naquilo que Deus não tem. Mas aquilo que Deus tem, eles relutam. E aquilo que Deus não tem, eles abraçam. Então Moisés ele queria relutar e botar dificuldades a respeito do chamado que Deus ortogou na sarça ardente para ele. Você pode ver, Êxodo capítulo 4, o título fala bem assim: Deus concede poderes a Moisés. Deus concedeu poder para Moisés aí. Em partir de Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Que no caso, por colocativas adicionais, o anjo que estava na sarça bota fogo na sarça. E a sarça pega fogo e a voz sai da sarça. E Deus fala com Moshe, que é Moisés. Então, como o Êxodo 3 começa o chamado, Êxodo 4 Deus já executou com o poder que Deus concede a Moisés, no livro de Êxodo. O significado do nome de Êxodo quer dizer entrada e saída. Entroste e saiu. Né? Para que nós podemos... Então, nunca se justifique usando erros, dificuldades, problemas para cumprir o que Deus tem na sua vida. Nunca usa. Porque Deus, ele vê, ele sabe da dificuldade. Ele sabe do perrengue. Ele sabe da luta. Mas ele não perguntou para Moisés se Moisés era gago, se Moisés tinha dificuldade de fala, se Moisés não sabe se expressar em colocativas, se Moisés não sabe usar as palavras, as vogais, as letras na palavra, se Moisés demora a falar. Não é à toa que o próprio Deus cita o seu irmão mais velho que Arão. Tu tem um irmão chamado Arão, não tem? Tenho. Vai com ele. Ele vai falar por ti diante de Ramsés. E tu farás os sinais que eu te dei como autoridade. Né? Que são as 10 pragas do Egito que Deus usou Moisés para se manifestar. O povo crê que foi Deus, que foi eu sou o que sou. Porque Deus ele falou com Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou não é nome. É uma colocativa adicional do texto, dizendo, eu sou aquele que sou. Mas Deus não se apresentou dizendo quem ele é com seu nome. Eu sou. Só isso que você deve saber. Mas ele não se apresentou para alguém dizendo, meu nome é esse. Não disse a Moisés isso. Eu sou é um coletivo verbal de aquele que é, desde a criação até o fim. Como o primeiro para o último, como alfa e ômega. Então Deus não apresentou dizendo que o nome a coloca, não. Eu sou, te enviou. Deus dos seus pais. Os pais antepassados. Abraão, Isaac, Jacó. Patriarcas do Velho Testamento, do livro de Gênesis. Então, para você entender. Aí a origem eu já dei para você, que é a origem de Moisés. Agora vamos para que nós podemos entender esta fala. Né? Aí sim. Na narrativa bíblica, explica que o nome foi dado porque ele foi
ponto de exclamação, tirado das águas, de exclamação, do rio Nilo, ponto. Influência hebraica, dois pontos. Embora da origem egípcia, o nome pode ter citado, associado a um nome hebraico posteriormente, ponto, que é o nome de Moshe, no caso. Em resumo, dois pontos. Moisés, segundo a Bíblia, tinha dificuldade em fala, mas essa dificuldade não é definida como um problema físico específico, e sim como uma incapacidade de se expressar com clareza e persuasão. O nome de Moisés tem origem egípcia, mas pode ter sido associado a um nome hebraico posteriormente, ponto. Aí descendo, por isso, vários estudiosos sugerem que a principal questão na alegação de Moisés não será um impedimento físico de falar, como gaguice, ou gago, mas sim uma fala de confissão em sua habilidade de comunicação, possivelmente agradável pelo tempo que estava afastado da sociedade egípcia e do treinamento formal que havia, três pontinhos. O nome Moisés, em hebraico, é Ele-Eshessá, quer dizer Moshe, Moshe, em grego, é Melekar, quer dizer Moisés, que é Moisés, né? Aí tem uma pausa. Aí vai no grego de novo. Molax, que é Moisés. Molax, Moisés, ponto. A versão grega e uma adaptação da forma hebraica, ponto. Mais. Em mais detalhe, dois pontos. Hebraico, dois pontos. O nome hebraico Moshe, né? Como eu já disse para você, é derivado da raiz hebraica, Maché, que é Maché, que significa tirar, ponto de exclamação e outro ponto de exclamação, ou exclamação pura, né? Ou puxa, tirar ou puxa, exclamando, ponto. A explicação bíblica para o nome está relacionada ao fato de que Moisés foi retirado das águas do rio Nilo, realmente, né? Êxodo capítulo 2 conta a história de lá do rio Nilo, ponto. Grego, dois pontos. A forma grega, molex, que é molexias, né? É uma transliteração do nome hebraico, que é adeparado para que é fonítico e escrito do grego, ponto. Aí podemos entrar no final. Moisés era hebraico, dois pontos. Moisés em hebraico, dois pontos. Ponto e vírgula. Remonás, dois pontos. Monos, vírgula, em grego. Clássico, dois pontos. Maloach, ponto e vírgula. Romanás, ponto e dois pontinhos. Monóis, ponto e vírgula. Em árabe, dois pontos. Elip, ponto e vírgula. Ramanás, ponto e vírgula. Munus, dois pontos. Exclamação. Tirado das águas. Ou exclamando. Filho, exclamando. Foi um líder religioso, juiz, que é conhecido como juiz, e legislador e profeta reconhecido no judaísmo, né? Que é conhecido também como no cristianismo e islamismo, ponto. A Moisés e atribuído a autoridade da Torá, ponto. Então, eu quero deixar para você esta palavra aqui. O nome de Moisés
conhecido, colocativo, verbalizado e colocado a explicação a respeito da sua gaguice, como eu deixei aqui, para que você possa ver. Agora, viemos aqui, para que nós podemos entender uma coisinha. Será que, quando Deus falou para Moisés, a gaguice de Moisés é bíblica? A forma de ele falar, pelo tempo que ele ficou no deserto de Torá, ele passou 40 anos no deserto de Torá, uma dificuldade grande ali ele enfrentou na sua vida diversa. Deus, ele escolhe Josué para estar juntamente com Moisés. Josué ele foi um líder depois que Moisés partiu. Porque a Bíblia fala, o meu servo Moisés é morto. Então, crente também morre, viu? Crente morre, adoece e vai para o cemitério. Aí depois Deus levanta Josué. Aí eu quero deixar algo para você aqui, para que você possa entender. A passagem, exalta em que Deus diz a Josué que seria com ele assim como foi com Moisés. E assim como foi com Moisés. Esta está em Josué, capítulo 1, versículo 5, o que eu acabei de falar. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, ponto. Assim como estive com Moisés, vírgula. Estarei com você, ponto. Não o deixarei, vírgula. Nem o abandonarei, ponto. E de exclamação. Olha que coisa mais linda. Além da fala direta de Moisés, direta de Deus, o povo de Israel também reconheceu esta semelhança e disse a Josué, em Josué 1, versículo 17, ponto e vírgula, que no caso dois pontos e exclamação, como em tudo obedeceste, olha, em tudo obedeceste, obedecesse a Moisés, vírgula, assim obedeceremos a ti, ponto e vírgula. Tão somente seja o Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula, contigo, vírgula, como foi com Moisés, ponto, exclamando. Aí você pode ver que Deus estava com Josué como esteve com Moisés. Josué foi obediente em tudo, diante do seu líder chamado Moisés. Josué foi submisso ao líder Moisés. E por isso que Deus botou ele quando simplesmente Deus tira Moisés. Aí eu quero deixar, Deus sempre foi com Josué. Nunca deixou Josué. Sempre esteve ali do lado de Josué. Nunca o abandonou. Só pediu para ele ser fiel em tudo. E fiel ao Deus de Moisés, ao Deus de Josué. Que Deus seria com ele a todo momento. Aí você pode entender. Aí eu quero deixar algo aqui para você, para que nós podemos entender. Eu já vi muitas pessoas citar a respeito que é como Moisés. Eu sou como Moisés. Será que é mesmo? Vamos na Bíblia? A Bíblia fala que como Moisés nunca teve, nunca terá um hebreu como ele, Eu não vou ficar só na minha fala. Eu vou citar também a Bíblia e vou te dar versículos baseados no que eu estou falando para você entender. Olha só. O que afirma nunca mais surgiu alguém como Moisés. Quer dizer, Moisés, está em Deuteronômio 34, que é o capítulo 34, versículo 10, ênfase ao versículo 12, ponto. Anota 2 pontos. É provável que a palavra emprego tem sido um erro de registração ou correção de voz para profeta. Ponto.
Aí você pode ver. Aonde encontra na Bíblia? Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Dois pontos. Nunca mais, olha só, nunca mais, nunca mais, nunca mais se levantou em Israel um profeta igual como Moisés, a quem o Senhor conhecerei, quer dizer, conhecerá face a face, um ponto e exclamando. Deuteronômio 34, versículo 11 ao versículo 12, dois pontos. Destaca os grandes sinais e maravilhas que ele realizou por ordem de Deus no Egito antigo. E diante de todo Israel, ponto. Olha aí. Outro texto famoso que compara a liderança e Josué capítulo 1, versículo 5, aonde Deus diz a Josué, dois pontos, como fui com Moisés, assim serei contigo, ponto e vírgula. Não te deixarei e nem te desampararei, ponto e exclamando. Olha só. Então, para você ver, eu te dei os textos bíblicos para você ver que eu não estou inventando nada. Está tudo da Bíblia. Nunca teve um hebreu como Moisés. Nunca. E nem vai ter. Nem vai ter. Como sinais manifestador, milagrosos, que Deus se manifestou através de Moshe, que é porventura Moisés. Deus se manifestou através dele com grande glória. Ninguém nunca viu Deus. Moisés viu a bondade de Deus. O que é a bondade, pastor? Ele viu as costas de Deus através de uma fenda de uma rocha. Ali chama, ele viu a bondade. E a bondade de Deus passaste por Moisés. Moisés viu o que ninguém viu. Moisés viu a manifestação da glória nua do Deus vivo. Que é isso? Um profeta, um hebreu como Moisés nunca se levantou. Que Deus falava face a face. Deus falava em dialeto de face a face, cara a cara com ele. Uma intimidade extrema e tremenda. Um relacionamento diferenciado. Entendeu? Então, Deus botou mesmo ali para mostrar que ele estava com Moisés. E o único homem que Deus fala que estava com ele, como estava com Moisés, foi Josué. Foi Josué. Deus autenticou para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Por quê? Porque Josué foi obediente. Obediente ao líder dele, que é Moisés. Quando Moisés partiu, morreu, a liderança passou para quem? Para Josué. Por causa da obediência e a submissão. Está vendo como é importante obedecer? Agora vamos descer aqui. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, vírgula. O líder que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, vírgula. Recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai e guiou os hebreus por 40 anos no deserto rumo à terra prometida. Ponto. Sua história está narrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ponto. Que é os 5 livros da Torá. Né? Face da vida de Moisés. Origem, infância, 2 pontos. Nascido hebreu, da tribo de Levi, vírgula. Foi colocado em um cesto de palha, cesto, viu, feito à mão, no rio Nilo, para escapar da ordem do faraó de matar os meninos hebreus, ponto. Foi achado e criado pela filha do faraó como um príncipe egípcio.
Ele foi criado pela filha de Ramsés II, né? Foi criado, né? E foi criado como um príncipe no egípcio, né? Que era no Egito, no caso. Ele foi um egípcio, ele foi um príncipe egípcio. Ponto. Fuga para Midian. Midian é uma cidade, viu? 2 pontos. Após defender um escravo israelita e matar um egípcio, vírgula, fugiu para o deserto de Midian, vírgula, aonde viveu como pastor por 40 anos. Ele vai para o deserto de Midian. Uns têm como deserto de Torá, mas não é. É deserto de Midian. Não é Torá, é deserto de Midian. Ele vai para o deserto de Midian e fica 40 anos ali. Tem um ponto, né? No deserto de Midian, né? Para você entender. Aí descendo. O chamado de Êxodo. Êxodo é o segundo livro Pentateuco da Bíblia. Primeiro Gênesis e o segundo Êxodo. 2 pontos. Deus falou com ele através da sarça ardente, vírgula, enviando de volta ao Egito para confrontar Faraó, que é Ramsés II. Né? Faraó é somente uma expressão. O nome verdadeiro é Ramsés II, vírgula. Realizar pragas e liderar a travessia do Mar Vermelho, ponto. Descendo, aliança, 2 pontos, no Monte Sinai, vírgula, recebeu as tábuas, não é tábua, é tábuas, né, da lei de Deus e estabeleceu os mandamentos que orienta o judaísmo e o cristianismo. Tá aí, para você, viu? Então você tem que entender isso aí, né? O cristianismo, né? Porque a Bíblia, 75% é para judeus e 25% é para nós. Nós pegamos a carona. Não era para nós estar aonde nós estamos. Porque nós somos jambuzeiros bravos, que é bravos. Nós não produzimos fruto bom. Nós pegamos a carona de Cristo quando ele deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra, os 5 livros Pentateuco, que é para os judeus, e para o cristianista, e para alguns que lêem e entendam. E eu quero encerrar esta live de hoje. Deixei para tu aí a explicação, a forma tradutória, a forma colocativa, a forma verbal. Tudo sobre Moisés eu deixei para você hoje aqui. Para você aprender, Deixei, porventura, o grego, o hebraico, a tradução do nome, a raiz do nome, tudo. Esta apostila de Moisés encerra hoje, viu? Que é, qual é o significado real de Moisés? Era pesado em palavras, ponto de exclamação. Qual é o significado bíblico, ponto de exclamação? Ou é uma falácia, ponto de exclamação. Qual é o verdadeiro sentido de Moshe, ponto de exclamação? Que foi essa apostila aqui que nós terminamos hoje, ó. Essa aqui, ó. Bem, nós terminamos hoje ela. Então, tudo que está aí eu falei para você, significado, posição, colocativa verbais, tudo que está. Na próxima segunda-feira, eu já vou começar outra apostila. E a apostila que eu vou estar trazendo aqui na segunda-feira vai ser: qual é o significado real de levitas no século 21, viu? Qual é o que nos vivemos hoje? Isso é uma falácia ou isso existe até hoje? A palavra levita, qual é a posição certa e a colocativa verbal de ser citada na teologia, ponto e vírgula, citada nas escrituras sagradas, ponto. Essa apostila aqui, ó,
Vou estar falando ela na próxima segunda-feira, viu? Aqui no meu canal do Facebook. A partir das 15 horas da tarde. Toda segunda eu estou aqui, 3 da tarde. Vamos aprender. Eu vou estar falando o que é levita, o que não é levita. Eu vou te mostrar as tribos de levita, o que não é, para que existiu levita, qual é a diferença entre levitas do tempo antigo e do tempo atual. Eu vou estar falando aí tudo sobre levita. Né? Vai ser uma aula, um estudo, uma live para aprender o que é levita. Eu vou estar ensinando, né, qual é o significado de louvar, qual é o significado de ser levita, né? Para que o louvor serve na igreja, qual é o fundamento do louvor, né? Para que? Louvor é o que mesmo? O que é louvor? Então, eu vou estar ensinando tudo aí, né? Vou estar ensinando tudo aí para você, a respeito aqui, a partir, porventura, né? Das 15 horas da tarde, toda segunda-feira, né? Então, eu vou estar falando sobre muitas coisas aí, sobre levitas, né? Levitas da Bíblia e levitas dos tempos atuais do século XXI. Tu vai ver a diferença que é, viu? Eixa, é grande a diferença. Então é isso, amém? Quero deixar aí. Então, na próxima segunda-feira, eu estou de volta, o pastor Josué. Amanhã, que é terça, eu vou estar lá eu vou estar lá no Instagram. Amanhã, terça-feira, também às 15 horas da tarde, eu vou estar no Instagram fazendo mais uma live amanhã no Instagram. E a live que eu vou estar fazendo amanhã no Instagram vai ser, né, colocativa e explicatória. Eu vou estar falando sobre os 12 apóstolos de Jesus e os livros apócrifos da Bíblia Sagrada. Né? Então, eu vou estar falando lá dos livros que a Bíblia não cita, né? Vou estar falando das mortes dos apóstolos de Jesus, como eles morreram, né? O porquê que eles morreram, né? Então, eu vou estar ensinando lá amanhã no Instagram, né? A partir das 15 horas da tarde. Né? Então, espero você, viu? Lá no Instagram, né? No meu canal do Instagram amanhã, às 15 horas, estou no Instagram fazendo esta live sobre os apóstolos. Amém? E é isso. E na quinta-feira eu vou estar no TikTok, no meu canal do TikTok, falando, não julgue para que não venha ser julgado. No TikTok, toda quinta-feira, a partir das 3 horas também, às 15 horas. Eu vou estar no TikTok, para que você possa aprender aí o que é julgamento sonsonativo, julgamento coletivo e julgamento verbolizado. Vou estar ensinando o que é essas 3 formas. Bem? E também, todo sábado, a partir das 15 horas da tarde, eu estou no meu canal do YouTube, que é @Pastor Josué Teologia. No meu canal do YouTube, eu estou fazendo uma live lá sobre as 7 taças de Deus. E as 7, né, que são 7 anjos e 7 taças da ira de Deus derramada na terra depois do rapto da igreja, que é o arrebatamento. Eu estou ensinando lá, né, nesta apostila. Então, sábado agora que vem, vai ter live, né? Eu vou estar explicando lá algumas coisinhas sobre o Apocalipse, sobre as trombetas sonsonadas, né? E é isso, amém? Sábado agora eu falei sobre os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, né? Qual é as 4 funções dos cavaleiros. Então é isso, amém? Então Deus abençoe a sua vida, Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Se gostou, dê o joinha, ajude o canal. Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Que Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde e até amanhã, que é terça-feira, lá no Instagram. Que Deus possa te abençoar em nome de Cristo. Amém.